e o Rodine está aqui conosco. Bom dia, André Rodine. Dini, bom dia, ouvintes aí do Grupo Tati. Um prazer estar sempre aqui com você, viu? Na última sessão da Câmara, o vereador fez um apontamento a respeito de uma decisão do Tribunal de Justiça no tocante a uma ação que a Câmara tomou e que foi discutida à época, interpretada bem ou mal, mas que foi considerada correta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi com relação à questão da vereadora Duda Mendonça, ou Rodine? Duda Hidalgo, aliás. Mendonça eu não conheço. A Duda Hidalgo é o outro, é o outro. Duda é o outro. Hidalgo. O Morandini, é o seguinte, nós temos uma comissão de ética. Eu sou membro dessa comissão de ética que estava por conta dos estudos, dos levantamentos e apontamentos sobre a questão do processo que entrou aqui na casa. Aqui na casa foi movido o processo por um cidadão comum contra a vereadora que teria utilizado o veículo da casa aqui para fins particulares, né? O processo andou, nós apuramos, levantamos provas, levantamos testemunhos, fizemos toda a investigação necessária para o caso. Seguimos o rito do Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil e da Lei Orgânica, do Regimento Interno aqui da casa, tá certo? Então, todo o processo foi baseado única e simplesmente na lei, certo? Beleza. Nós apuramos, fizemos. Aí veio os advogados, brilhantes advogados da outra parte, apresentar, não sei o quê. E quando estávamos para dar a sentença, veio então uma liminar da justiça suspendendo o caso e a parte recorreu, então, à justiça. Muito bem. Todos têm direito de recorrer à justiça. Perdeu na primeira instância e perdeu na segunda instância. Tá certo? Só que o processo ainda está sub júdice. Ou seja, nós ainda não estamos autorizados a voltar ao processo. Muito bem. Isso estaria em perfeita ordem jurídica se nós não estivéssemos vivendo o período da toga. Todo e qualquer ato do legislativo hoje pode ser questionado na justiça. E a justiça tem sido parcial. Não adianta nós falarmos que não adianta nós escondermos o sol com a peneira. Veja o caso do deputado Deltan Dallagnol. Né? Sem processo administrativo, foi julgado e condenado a perder o caso, num ato de vingança pura e simples, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, cujo ministro Mendonça já recebeu aqui da casa um pedido meu de repúdio, porque a toga tem um poder hoje muito forte. E nós não estamos vendo os juízes, os promotores, a Ordem do Advogado do Brasil, esse pessoal se mover contra essa tirania. Mas isso é um outro caso. Agora, quando a gente traz para dentro da nossa casa legislativa, nós queremos entender que os assuntos pertinentes ao quadro de funcionários, desde ponto de funcionário, questões de vereadores, comissão de ética, isso é assunto intra corporis. Ou seja, esse é um assunto que tem e deve ser discutido internamente. E a resposta que nós temos que dar para a sociedade, a maior parte das vezes, é bloqueada pela justiça. Veja, nós temos o caso do vereador do PSOL. Bloqueio da justiça, está na justiça. Não está mais na casa, está na justiça. Nós temos esse caso que eu acabei de mencionar do PT, está na justiça. Nós temos o caso do outro vereador do PSB, que está na justiça, e na casa que já não está mais.
Então, esses casos, esses assuntos, esses temas deveriam sempre ser prerrogativa do legislativo. Legislativo municipal, legislativo estadual e legislativo federal, que são as instâncias que devem tratar as questões do legislativo. Então, essa foi a minha ponderação. O trabalho que o vereador Zuccolotto fez foi primoroso. Ele é um profundo conhecedor da norma jurídica. O trabalho está quase pronto, parado na justiça. E aí você vai ganhando tempo, você vai perdendo tempo, você vai embolando uma situação que já podia estar resolvida, já podia ter dado essa resposta para o munícipe, para o eleitor, para a sociedade, mas não, isso parece que nunca termina, porque sempre tem um recurso, mais um recurso, mais um recurso. Nós, aqui do Partido Novo, né, nós defendemos que a segunda instância é suficiente para oferecer os resultados imediatos. Então, a segunda instância, seja para prisão, seja para decisão, já causa o efeito. E aí depois você vai recorrer à terceira e aonde for, mais instâncias, mas que a segunda já seria motivo suficiente já para a gente ter base para os nossos processos. Nós já ganhamos na segunda instância aqui, vamos ver o desdobrar disso, Morandini. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande, em que as pessoas que cometem as falhas são isentadas. As pessoas que defendem a coisa certa são condenadas. Isso é nacionalmente falando. Nós estamos falando que o Brasil virou de ponta cabeça. Hoje, com o perdão da palavra, é o poste fazendo xixi no cachorro. Está mudado, está tudo invertido. Bom, então, mas aqui, puxando para Ribeirão Preto, ninguém está querendo que se casse alguém ou que se inocente alguém. Nada disso. Como é que ficamos? Ficamos. No caso da Duda, o que a comissão fez está certo. Nós temos que concluir o processo internamente. E ele está suspenso na justiça. Né? Não só esse processo. Mas a justiça não considerou que o procedimento foi correto? Sim, mas ainda tem a possibilidade de recorrer. Né? Então, nós vamos ter uma reunião da Comissão de Ética agora, da antiga, né, que eu fazia parte, porque agora mudou, agora para cada processo é uma comissão nova, mas como nós entendemos que o processo é antigo, que a gente já estava nele, a gente continua. Se não, e aí eu tenho que ver com o Zuccolotto, que ele está mais adiantado no assunto, ainda não conversamos a respeito. Mas o que nós precisamos é concluir o processo, Morandini. Absolvendo, condenando, aplicando a pena A, a pena B, o que for. Mas internamente ele precisa ser concluído para a gente dar a resposta para a sociedade, é isso. E como é que ficou o caso da vereadora Pérola? Não, ela está no. Ela foi lido aqui o processo, né? Ela foi citada e agora ela está no período de defesa, que são 15 dias, né? Mas eu não faço parte dessa comissão. Aí o presidente é o André Trindade, o Lincoln é o relator e o Maurício Gasparini é membro. Eu não faço parte, eu sou apenas um espectador até a hora do voto. Mas é votante. Sim, sou votante, como os outros 22 vereadores também são. Bem, agora eu quero saber o seguinte, com relação à aprovação deste empréstimo do Banco Latino, etc. e tal. A Câmara me falaram que está propensa a fazer uma comissão de acompanhamento de desembolso físico-financeiro e das obras que estão já elencadas para serem executadas. Dizem que, por exemplo, a Avenida do Tanquinho, que está prevista, não vai ultrapassar a Avenida Brasil, conforme o projetado, porque existe um conjunto habitacional no final das ruas Taubaté e Sabatino de Olamba, que chegam até ao próprio córrego. Né? E ainda há outra imperfeição, que seria a ligação tão somente da Via Norte, ali no caso da Avenida Rio Pardo, da Via Norte até Dom Pedro I, mas não chegaria ao problema exatamente que se coloca,
que seria a passagem entre os bairros Ipiranga e Planalto Verde. E existe porque essa ali se encontra possibilidade. uma favela, né, em cima, né? Ali no caso da Rio Pardo tem uma favela, não sei se pode falar favela, mais os termos, mas é comunidade. Comunidade, não é mais favela. Está instalada com casas de alvenaria em cima de um terreno que pertence à União, né? Então, para retirar esse grupo de pessoas que moram lá, é preciso que haja um projeto de habitação que acolha essas pessoas. Então, é preciso que haja as casas prontas para que essas pessoas possam mudar, como aconteceu na época lá da prefeita Darcy Vera, na questão da favela do Brejo, né? Estava pronto lá o conjunto Wilson Tony e as pessoas foram para lá. Como se isso resolvesse problema de desfavelamento. Não é assim, eu não entendo que esse seja o sistema, porque a pessoa que mora na rua, que cata lata, que cata papelão, que ele tem uma fonte de receita ali em frente ao barraco dele, né? Quando ele é transferido para o segundo andar de uma habitação dessa, ele para de ter a renda, porque ele não pode levar os catas dele lá para o prédio. Ele ainda vai ter que pagar água, luz, condomínio e a prestação do imóvel. Ou seja, ele sem renda e com outros compromissos, o que acontece? Que foi o que aconteceu lá no Wilson Tony. As pessoas vendem por qualquer dinheiro o imóvel que pegou para sair da favela e volta para a favela, monta em outro lugar. A questão da habitação, ela tem que ser melhor pensada. Só que nós estamos falando das obras, né? Das obras da Avenida Rio Pardo, das obras do Tanquinho, das obras assistenciais que entraram no projeto, tudo. E a comissão, Morandini, que for constituída para acompanhamento, não vai conseguir acompanhar nessa legislatura. Porque nós temos as obras, por exemplo, se você pegar as obras que vão acontecer da Rio Pardo, por exemplo, nós estamos falando de 5 semestres, né? Alguns dos vereadores não estarão mais aqui, serão outros vereadores, né? Então, eu acredito que mesmo que seja constituído agora, virando a legislatura, deve ser constituída uma nova comissão para acompanhamento. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, um forte abraço a vocês. Outro, professor. Muito obrigado.